Aqui. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho. Oi. Estão me ouvindo, né? Joia. Então, gente, hoje o que eu separei aqui para falar com vocês tem tudo a ver lá com o desafio, né? Até a gente sempre está recebendo feedback do pessoal lá e tem umas pessoas que estavam até preocupadas por não estarem emagrecendo como gostariam, né? Nesses 18 dias de desafio, né? Mas se a gente for pensar bem, 18 dias é muito pouco tempo, né? Para uma mudança de hábito. E ali o desafio o objetivo do desafio é eliminar o açúcar nesses 30 dias, né? Tudo bem? Então não é... E a gente sabe que o emagrecimento não é só o retirar o açúcar, né? É toda uma mudança de hábito. E vocês estão todos de parabéns. Tem muita gente lá que está realmente mudando os hábitos, né? E é justamente disso que a gente vai falar hoje na live aqui. Da dieta sem dor, né? Às vezes só a gente fala em dieta, só falar o nome dieta, que muita gente já fica com medo, né? Ai, meu Deus, dieta já associa a restrição, a proibição, não é verdade? Mas a gente não pode ter medo da dieta, porque dieta é o que a gente come diariamente, né? Então tem dieta para emagrecer, tem dieta saudável, tem dieta restritiva, tem dieta da pessoa que está hospitalizada, tem dieta de uma pessoa grave, então a gente não pode ter medo do nome dieta. Por isso que eu deixei aqui dieta sem dor, né? E a pessoa fala, nossa, mas existe essa dieta mesmo, né? E eu quero saber aqui de vocês, quem é que acha que é impossível fazer uma dieta sem sofrer? Quem aqui já sofreu muito para fazer dieta, para emagrecer? Quero saber de vocês aqui. A gente pode muito bem fazer uma dieta sem dor, né? Quando a dieta se torna um hábito, quando é um estilo de vida da pessoa, né? A Solange já respondeu ali, eu. Mas então, porque a gente tem tantos tipos de dieta e muitas vezes a gente fica esperando aquela nova dieta que vai aparecer, que vai ser aquela dieta milagrosa que vai fazer a diferença para mim. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que o problema da gente não conseguir emagrecer não é a dieta, é sim o nosso pensamento. É aqui que a gente tem que mudar primeiro de tudo. Aí eu vou explicar direitinho para vocês o que eu quero dizer com isso. Então tem o jejum intermitente, tem aquela dieta que a gente come a cada 3 horas, tem a dieta low carb, a dieta do ovo, tem a dieta da sopa, tem tanto tipo de dieta, na verdade? E qual dessas dietas que vocês acham que mais dá resultado? E por quanto tempo a gente consegue manter essas dietas? Não é verdade? Eu sei exatamente qual dieta que funciona. E quando a gente fala dieta que funciona, a gente quer emagrecer e a gente quer manter o peso, né? Porque não adianta a gente só emagrecer. A gente quer também não precisar mais fazer dieta, né? E se eu falar para vocês que não é coerente a gente pensar assim, se a gente quer emagrecer para nunca mais engordar, não é coerente a gente pensar que a gente teria que fazer uma dieta para a vida toda? Aí daí vocês vão me falar, meu Deus do céu, mas como é que eu vou passar a vida inteira fazendo uma dieta? Né? Mas se a gente muda o nosso pensamento, a gente consegue fazer uma mudança de hábito. Aí fica natural, fica normal, né? Então qual que é o problema? Quando a gente pensa em dieta, a gente já pensa em sofrimento, em restrição. Talvez pelos números de dietas que você já fez na vida e que não deu resultado, né? Aí você já pensa em sofrimento. Meu Deus, mas eu já fiz tanta dieta. Mais uma eu vou sofrer, né? Aí você já faz a dieta. Você segue lá aquele plano alimentar da nutricionista que te passa e você já está sofrendo, pensando no chocolate que você não vai poder comer, naquela pizza lá que a tua família está comendo ali com você e você não pode comer. Você sofre só de olhar. Você está num buffet, né? E você passa, não quer nem olhar lá a parte da sobremesa ou a parte das massas, porque você já está sofrendo. Isso que a gente não pode fazer, gente. A gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente sofre porque a gente tem aquele pensamento de restrição. Mas a partir do momento que a gente começa a mudar
e começa a estimular os nossos pensamentos para pensamentos positivos, a gente começa a agir mais naturalmente e aquilo começa a mudar, começa a virar um estilo de vida. A gente começa a mudar, a trocar os nossos hábitos antigos por hábitos saudáveis, né? E a dieta que a gente consegue fazer isso, né, que a gente consegue manter por um bom tempo, é a dieta que a gente começa a mudar o cérebro primeiro. Então a gente tem que emagrecer primeiro o nosso cérebro para a gente poder querer emagrecer o nosso corpo. E normalmente é o contrário que a gente quer fazer, né? Normalmente a gente faz o contrário. A gente primeiro quer emagrecer, a gente empurra uma dieta, né? A gente faz a dieta forçada, porque a gente está pensando lá no chocolate, está pensando lá na massa que a gente não pode comer, a gente faz uma dieta forçada e a gente acaba não fazendo o que a gente precisa fazer mesmo, né? A gente não muda os nossos pensamentos. A dieta, a gente sempre fala em dieta, né? Ah, dieta, tem medo de dieta, eu não gosto de dieta porque é restrição. Mas a dieta ideal para a gente fazer e que a gente não sinta essa falta, não pode ser uma dieta restritiva, não é verdade? A gente tem que fazer uma dieta natural, a gente tem que comer com consciência, a gente tem que usar o nosso bom senso. E nada pode ser proibido, nada precisa ser proibido. Não é verdade? Desde que a gente aja com consciência. Então, sim, a gente pode ir numa festa e comer só um docinho. Ou quando a gente consegue mudar a nossa mentalidade, o nosso cérebro, né, de magro, nosso cérebro de gordo para o cérebro de magro, quando a gente consegue mudar, a gente consegue ir para uma festa sem comer um doce. Ou sem ter a vontade de comer um doce. A Lilian está perguntando aqui bem isso. Como manter a reeducação alimentar em festa de aniversário? Principalmente o meu. Tudo sobra, bolo, refri, entre outros. Quando sobra, aí você tem que dar, né? Não deixe muita coisa em casa, né? Mas durante a festa, se a gente consegue, a gente tem ferramentas e técnicas para passar, que eu passo aqui para os meus pacientes aqui do programa de emagrecimento, que a gente consegue mudar o pensamento e a pessoa não sente vontade, porque ela pensa lá no resultado dela. E a partir do momento que você não sofre mais com aquela restrição, que você sabe que você não pode comer naquele momento, ou até você pode comer, mas você faz a tua escolha mais consciente, eu vou comer um docinho, ou eu vou comer esse docinho que eu gosto muito de comer, ou eu vou comer uma pequena quantidade aqui, e aí depois eu não vou comer, né? Ou quando a gente vai numa festa, eu sempre aconselho a pessoa a fazer um lanche antes em casa. Aí não vai com tanta fome, não é verdade? As minhas pacientes aqui do programa, às vezes falam, nossa, eu fui na festa de aniversário e eu não comi nenhum doce. Aí eu pergunto, mas foi sofrido? Foi difícil? Aí o que elas falam? Não, pelo contrário, nossa, até me surpreendi comigo mesmo. Porque eu consegui me controlar. Eu consegui fazer a escolha certa. E eu saí de lá vitoriosa, feliz. A gente coloca muito o nosso prazer na comida, né? Então isso que a gente tem que pensar. Será que eu preciso ir numa festa e comer até passar mal? Isso o nosso pensamento é quando a gente tem o cérebro de gordo. E a gente tem que mudar para o cérebro de magro. Essa virada, essa chave que a gente tem que virar para cérebro de magro, para mente magra. Por que a gente tem que ir na festa para se empanturrar de comida? A gente pode fazer outras coisas para ter prazer ali. A gente pode conversar com as pessoas. A gente pode se divertir. A gente pode tomar uma água, por que não? A gente precisa se reeducar, isso mesmo, Romão. Reeducação. Esses dias, acho que foi hoje, eu até coloquei uma postagem lá. Não adianta a gente fazer uma reeducação alimentar sem fazer uma reeducação mental.
Parabéns, Edna, está se surpreendendo com a retirada do açúcar. Muito bem. E é isso mesmo, quando a gente faz essas mudanças, a gente consegue mudar hábitos. Eu tenho certeza, Edna, que você achou que ia sofrer muito mais, na verdade, tirando o açúcar. E depois que a gente muda os hábitos, como vocês já estão 18 dias sem açúcar, vocês vão ver que vocês não vão ter mais tanta vontade como vocês tinham. Hoje mesmo, acho que postou uma das participantes lá que foi numa festa e conseguiu não comer doce. Conseguiu se controlar e não sofreu por causa disso. Essa é a dieta sem dor. É quando a gente coloca na cabeça que aquilo é um novo estilo de vida. A gente procura saúde. Não é magreza ao extremo, a gente não está falando de questão de estética, é saúde. E a gente sabe que o exagero, a compulsão alimentar não tem nada a ver com saúde. A gente sabe que o efeito sanfona, aquele negócio de você emagrecer e sempre voltar a engordar, não tem nada a ver com saúde. A Edna achou que ia sofrer. Por mim, a minha vontade de comer açúcar é zero. Muito bem, parabéns. Você está de parabéns, Edna, porque é mérito seu. A gente está dando as ferramentas para vocês, mas vocês que estão fazendo todo o esforço. E a gente sabe quanto é difícil. Eu sei, porque eu também já sofri muito com esse problema. E eu vou falar, ainda preciso me controlar. No começo é quase uma síndrome de abstinência, e é mesmo, a gente sabe que o açúcar é viciante. E tem provas disso. Pesquisas que comprovam que o açúcar faz o mesmo estímulo no cérebro que outras drogas, como cocaína. Por isso que é tão difícil a gente tirar. Mesmo porque o açúcar está em todo lugar, é muito fácil da gente comprar, né? Só que o segredo, então, para a dieta sem dor, é a gente mudar o nosso pensamento. Tirar aquele pensamento de sofrimento. Já aconteceu com vocês, de vocês verem uma pessoa, ou às vezes ouvirem outras pessoas falarem, né? Uma pessoa, por exemplo, que se cuida bem da alimentação, que tem um estilo de vida saudável, né? Que se cuida, que pensa antes de comer, escolhe, será que eu vou comer isso? Será que eu vou comer aquilo? Faz uma atividade física para ter saúde. Vocês já não viram outras pessoas falando, ai, coitada, ai, não come um doce, ai, coitada daquela lá, olha, se cuida tanto, não pode nem tomar um refrigerante. Vocês acham que ela é coitada mesmo? Ela está muito bem. É a escolha dela. A cabeça dela está resolvida. Então é uma escolha que a gente faz. E a gente só começa a fazer essa escolha e mudar quando a gente toma a decisão. Qual é a tua decisão agora? Continuar com essa briga com a balança? De esperar a próxima dieta da moda? Faz a dieta, passa as restrições, não aguenta, acaba desistindo, ou às vezes até termina lá o período da dieta, 2, 3 meses, mas o que acontece depois quando a gente não muda a nossa mentalidade? A gente volta a engordar. A gente volta a engordar. Eu já fiz muito disso. Quantos de vocês estão aqui há anos tentando emagrecer? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Enquanto a gente não mudar a mentalidade para tornar aquilo um estilo de vida e mudar para hábitos saudáveis, a gente não vai ter um resultado efetivo e duradouro. Agora se imagine você mudando a tua mentalidade, mudando realmente para um estilo de vida saudável, que você sabe que você precisa fazer aquela escolha para você ter o teu resultado lá na frente. Se imagine o prazer que você vai ter de se ver lá com o corpo que você deseja, com saúde e sabendo que você venceu e que o teu pensamento é mais forte do que o teu desejo. Aí fica mais difícil você engordar. Claro que pode engordar um pouco. E a gente vai ter as recaídas. Só que quanto mais a gente fortalecer aquele novo hábito,
de tirar o açúcar, de pensar antes de comer, de fazer as escolhas, de praticar uma atividade física. Quanto mais a gente reforçar esse comportamento, mais fortalecido a gente vai ficar. E vai ficar cada vez mais difícil a gente escorregar de novo. A fase mais difícil é o começo. A fase mais difícil é o começo. Mas é aquela frase que eu sempre falo. Faça o que é certo e não o que é fácil. Porque quando a gente quer chegar em um objetivo, quando a gente quer chegar lá, a gente passa por muitas dificuldades. E não é só no emagrecimento, na alimentação, a gente sabe que não é. E pense quantos anos você vem sustentando esse hábito. Não é fácil, ele está lá enraizado no teu cérebro. A gente consegue manipular os nossos pensamentos. Então vamos aproveitar isso. Vamos fazer com que os nossos pensamentos sejam o nosso aliado. Não que ele prejudique o nosso emagrecimento. O nosso desejo de chegar lá, de ter o resultado. É por isso que as pessoas voltam a engordar. Depois de 3 meses de dieta. Depois de tomar o remédio para emagrecer. E o pior é que tem muita gente, esses dias mesmo, num outro grupo de emagrecimento que eu participo, as pessoas perguntam do tal chá que faz perder a barriga. Tem que tomar um chá para emagrecer o cérebro. Porque senão não funciona. A gente toma o chá e não muda os hábitos. A gente toma o remédio e não muda os hábitos. Muitas vezes precisa tomar o remédio, claro. Às vezes a pessoa está com um grau de obesidade muito alto. Ela precisa de uma ajuda de um medicamento para emagrecer, sim. Só que junto tem que trabalhar a mudança de hábitos. Tem que fazer daquilo um estilo de vida. Porque senão acaba voltando a engordar. A gente tem que ter os nossos pensamentos e os nossos sentimentos alinhados ao nosso propósito. Agora, se a gente começa uma dieta, já pensando que vai sofrer, ai meu Deus, que sofrimento. Ah, meu Deus, eu não vou poder comer isso. Quem é que aguenta sustentar uma dieta assim? E tudo, gente, tudo começa no nosso pensamento. Isso é neurociência. Não sou eu que estou falando, não sou eu que li num livro. Tem várias pesquisas em cima disso. Os nossos pensamentos, eles conseguem mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, eles conseguem mudar nossas células. Existem pesquisas mais recentes que descobriram que os nossos pensamentos conseguem mudar a nossa codificação genética. Coisa que uns anos atrás ninguém imaginava que nossos genes poderiam ser alterados. Tem gente que se cura de doenças com o pensamento. Existem vários relatos disso. Tem gente que fica doente por causa do pensamento também. E como que a gente não vai usar o nosso pensamento em favor do nosso emagrecimento? O que nos sabota são os nossos pensamentos, as crenças que a gente tem. A gente pensar que dieta é sofrer, que emagrecimento é sofrer, é uma crença. Por que tem que sofrer? Quem aqui me garante que não gosta nada, nenhum tipo de comida saudável? Por que só comida que engorda, né, comida que não é saudável, pode ser gostosa? A gente não pode associar a comida só a comida ao nosso prazer. Comida tem que ser gostosa, a gente tem que sentir prazer comendo, se alimentando. Mas não pode ser só isso. Então, quando a gente consegue fazer uma reeducação emocional e treinar o nosso cérebro, tudo muda. A gente usa o nosso pensamento a nosso favor. E a gente tem muito poder para isso. A gente consegue manipular. Se a gente não toma a frente e manipula o nosso pensamento, o que a gente quer ter aqui dentro, o nosso inconsciente faz isso. Eu já falei isso na outra live. Então a gente consegue, a gente pode fazer isso.
Agora, o que a gente não pode é empurrar uma dieta goela abaixo, se forçar a ir na academia e continuar pensando que dieta é ruim, que eu não consigo emagrecer, que não adianta eu fazer mais nada, que eu não vou ter resultado. Aí, qual comportamento que você acha que você vai ter pensando assim? Não vai ser nenhum comportamento que te leve em direção ao teu objetivo. Você vai desistir. Porque claro que fica ruim se a gente tem um pensamento ruim. Se a gente tem um pensamento ruim, esse pensamento ruim vai gerar uma emoção ruim. A emoção ruim gera um comportamento ruim, que normalmente é comer em excesso. E esse comportamento ruim, comer em excesso, feito, praticado frequentemente, ele vira hábito. Por isso que é difícil a gente tirar esse hábito ruim. Mas a gente consegue mudar o hábito. Não que a gente tira aquele e coloca outro. Né? A gente começa aos poucos com um novo hábito, que no começo é difícil. Você escorrega um pouco para o velho, volta para o novo, e assim vai, até você começar a fortalecer cada vez mais aquele hábito novo. E o hábito antigo já vai ficando mais esquecido ali, de vez em quando ele aparece. Mas se a gente não tomar essa decisão de mudar o pensamento para começar os hábitos novos, a gente vai ficar esperando, sentada, aparecer a dieta milagrosa que vai nos dar resultado. E não existe milagre, gente. A gente tem que partir para ação. É impossível se tornar a pessoa, isso aqui eu coloquei hoje lá no meu feed, é impossível se tornar a pessoa que você sempre quis, sem antes romper com antigos hábitos daquela pessoa que você sempre foi. Então não tem como a gente querer ser alguém diferente do que a gente foi e continuar com os mesmos hábitos. Então a gente não pode forçar uma dieta, tem que ser natural. E isso a gente só consegue mudando os nossos hábitos. Então a gente sabe que o hábito começa lá no nosso pensamento. Então o segredo para o emagrecimento definitivo mesmo, que dê resultado e seja definitivo, é a gente iniciar no nosso pensamento. Agora o que acontece? Normalmente as pessoas impõem um comportamento, impõem uma atividade física, sem gostar, sem mudar a mentalidade, sem mudar o pensamento, aí não vai ter resultado mesmo. A gente não consegue ter um corpo magro sem ter um hábito de magro. E a gente não consegue ter um hábito de magro sem ter um comportamento de magro. A gente não tem um comportamento de magro sem ter um sentimento de magro. E a gente não tem um sentimento de magro sem ter um pensamento de magro. Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, adianta a gente pagar a academia e não ter um pensamento de magro, que aquilo lá, a atividade física vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Ah, hoje eu não estou com muita vontade de ir para a academia, mas eu sei que vai me ajudar. No começo é assim, a gente vai sem vontade mesmo. Se a gente quer mudar, a gente vai sem vontade mesmo. Agora a pessoa pode não querer, ela pode não querer ter que deixar de comer as comidas que ela gosta, que não são saudáveis, ou pelo menos diminuir, né? Pode não querer chegar no final de semana ter que manter a reeducação alimentar ali, porque a gente sabe que muita gente acaba perdendo tudo que emagreceu na semana só com o final de semana. Então, se a gente não mudar esses nossos pensamentos, a gente não muda. Não adianta a gente fazer uma dieta sem mudar esses pensamentos. Então, para emagrecer de maneira definitiva e efetiva, a gente precisa usar essas 4 engrenagens cerebrais que eu falei para vocês aqui. Que é, primeiro, começa no pensamento. O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera um comportamento e o comportamento gera o hábito. Quando a gente repete várias vezes aquele mesmo comportamento,
ele gera o hábito. E não tem como a gente querer ter um hábito bom se a gente tem um pensamento ruim. Então a gente tem que primeiro ser muito positivo. Ver o lado bom o lado bom de fazer uma dieta. Não gosto de chamar de dieta, é um estilo de vida, né? Uma reeducação alimentar. A gente tem que ver o lado bom, a gente tem que enxergar o nosso resultado lá na frente. Mas o grande problema é a gente insistir em focar no emagrecimento apenas em mudar o comportamento e o hábito, sem mudar o pensamento. Aí você adota uma dieta, você vai contrariada na academia, você come aquilo empurrado porque a nutricionista falou, e você não tem o resultado que você quer. Então a gente tem que alterar os nossos caminhos neuronais. Como que a gente faz isso? Começando lá nos nossos pensamentos. Então pense comigo, se a gente insistir em pensar que dieta é ruim, que eu não consigo emagrecer, porque eu sofro tanto, porque fulano está comendo chocolate aqui na minha frente, eu não vou conseguir me controlar. O que vocês acham que vai acontecer? Não vão se controlar. Então a dieta sem dor é essa que a gente consegue mudar os pensamentos primeiro, antes da gente agir. Se a gente mudar o pensamento e começar a pensar nas consequências da nossa escolha, aí já muda. Porque você dá chance para o teu cérebro de partir para ação. Ele vai pensar, não, peraí, o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo, naquele resultado? Olha a diferença de você pensar, eu tenho essas duas opções aqui para eu comer. Qual a consequência se eu fizer essa escolha? Será que eu vou conseguir colocar aquela roupa que tanto quero entrar? Será que eu vou conseguir colocar aquele biquíni na praia? Tirar a canga na praia? Será que eu vou me olhar no espelho e eu vou gostar do que eu estou vendo? Vou me sentir orgulhoso? A gente pensando lá no nosso resultado, a gente começa a ter pensamentos diferentes. E a gente tem que querer muito aquilo. Muito. A gente tem que estar cansado de emagrecer e voltar a engordar. Aí a gente começa a mudar nossos pensamentos. Porque a gente já sabe o que não deu certo até agora. Faz quantos anos que eu tento emagrecer e não consigo? Confiando na dieta da moda, confiando no remédio para emagrecer, confiando no chá que a amiga tomou. Sem mudar os pensamentos, a gente não consegue um resultado efetivo e definitivo. Vocês devem conhecer muitas pessoas que já emagreceram e não voltaram mais a engordar. Quais os comportamentos que elas têm? Comportamento de uma pessoa magra, que tem a mente magra. Que não sofre em se cuidar. Não sofre em fazer escolhas. Porque ela tem o resultado que ela quer chegar. Ela quer manter e ela se sente bem com aquilo. Ela não sente falta. O pessoal lá do desafio não estão mais sentindo falta do doce. Claro, a gente tem às vezes a questão hormonal, sente um pouquinho de vontade do doce, mas não é aquela compulsão que era antes. Então, se a gente muda os nossos comportamentos, os nossos hábitos, a gente elimina aquela compulsão, aquela vontade. Então, se a gente continuar pensando dessa forma, de sofrer fazendo a dieta, a gente não consegue levar por muito tempo. A gente tem que encontrar o lado bom da dieta. A gente tem que encontrar os alimentos que a gente gosta de comer. E são bons, são gostosos, nos fazem bem, a gente se sente leve. A gente começa a ver o resultado, a gente não quer mais parar. É a mesma coisa para a atividade física. Vai ajudar a emagrecer, vai ajudar a ficar mais tranquilo. Vai gerar serotonina, dopamina, em vez de descontar no alimento, né?
Olá, boa noite. Então a gente precisa fazer a reprogramação mental para ajudar no nosso emagrecimento. A gente tem que treinar o nosso cérebro. Só assim a gente consegue um resultado definitivo, duradouro e uma dieta sem sofrimento. Mas a gente tem que mudar os nossos pensamentos, gente. Senão a gente não tem o resultado. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Se a gente não leva como uma mudança de estilo de vida, a gente não tem o resultado. A gente sempre vai estar naquela briga contra a balança. A gente sempre vai estar emagrecendo e voltando a engordar. Então vamos pensar, a gente primeiro tem que pensar realmente o que eu quero para mim. Qual o resultado que eu quero para mim? Quero acabar com dieta, não quero mais ter que sofrer com dieta. Porque aquelas dietas restritivas, sim, são dietas de sofrimento. Aquelas dietas, sim, nos fazem sofrer. Porque tem restrição. A gente sente fome. A gente se sente fraca. A gente sente vontade de comer outras coisas. E a gente não consegue levar por muito tempo. E acaba desistindo. Ou depois volta a engordar. Porque nessas dietas que são impostas, você recebe lá o plano alimentar e siga que você vai emagrecer. Não é assim. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente tem que mudar a nossa cabeça, o que a gente quer pra gente. Aí a gente consegue fazer escolhas com mais facilidade, escolhas saudáveis pra gente. Sem sofrer. Alguma dúvida? Faz sentido isso para vocês, gente? E o pessoal lá do desafio, eles estão vivendo isso lá. A gente sabe que eles estão mudando os hábitos. Tem gente que começou a praticar atividade física, que não praticava. Estão fazendo escolhas melhores alimentares. O peso é consequência, gente. Claro que a gente quer perder peso. Mas o problema é que às vezes a gente é muito imediatista e a gente fica ansioso para ter o resultado. Mas numa reeducação alimentar, numa mudança de estilo de vida, às vezes a gente não vai ter o mesmo resultado de peso rápido, né? No final, sim, a gente vai conseguir chegar no objetivo. Mas não vai ser tão rápido quanto uma dieta muito restritiva. Só que a diferença é que a restritiva a gente não consegue manter por muito tempo e a gente volta a engordar. Agora, na mudança de estilo de vida, na mudança de hábito, que é o que a gente propõe aqui, a gente não volta mais a engordar. Porque aquilo já está incorporado, já é a tua vida, é teu projeto de vida que você está ali todo dia alimentando um pouquinho mais. E é 1%, gente. Se vocês fizerem 1% melhor do que você fez ontem, a gente chega longe.